Fala galera, como vocês estão? Tô passando aqui antes de começar o vídeo para pedir ajuda de vocês para uma vaquinha. Eu vou estar deixando o link aqui embaixo, tá bom? Na descrição desse vídeo. Mesmo que você não tenha condições financeiras de estar me ajudando com essa vaquinha, onde eu também explico detalhes do porquê eu criei ela, qual é o intuito, tá bom? Mesmo que você não tenha condições de me ajudar financeiramente, me ajuda compartilhando esse link para as outras pessoas e também já compartilha o link desse vídeo, tá bom? Então, para de enrolação e bora pro vídeo. Natasha Maria Campucci é uma mulher conhecida mundialmente por algo terrível que aconteceu com ela quando tinha apenas 10 anos de idade. Ela, infelizmente, foi sequestrada aos 10 anos de idade e ficou em cárcere privado até os 18 anos. Ficou interessado? Então já se inscreva aqui no canal, já deixa seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e após a vinheta começaremos esse vídeo. Gente, só para esclarecer, eu nunca fiz esse tipo de vídeo, então pode ser que não saia perfeito. Então vocês podem deixar a opinião de vocês aqui embaixo, beleza? Agora vamos começar, eu estou com a colinha aqui. Natasha Campucci passou por momentos de apuros dos seus 10 aos 18 anos de idade. No dia 2 de março de 1998, então com 10 anos, enquanto ela estava indo para a escola, após uma briga dela com a mãe, ela estava indo para a escola pela primeira vez sozinha, porque ela saiu chateada, né? Felizmente, no meio do caminho, ela se deparou com uma van branca. Ela comenta nas entrevistas e no filme que ela teve um pouco de receio de passar por essa van, mas mesmo assim, infelizmente, ela passou pela van. Dentro dessa van branca se encontrava o seu sequestrador, Wolfgang, que eu não sei falar o nome dele direito, mas eu vou deixar escrito em algum canto aqui da tela para vocês estarem vendo. E se também quiser pesquisar, é só ver lá. Ele tinha 36 anos na época do sequestro e ele pegou ela, segurou com força e jogou dentro da van, colocou ela dentro de um saco. Pelo menos é o segundo que aparece no filme. O filme fala que é muito realista, é muito parecido com a realidade, então creio eu que ela fez dessa forma. Naquela noite, quando ela chegou no cativeiro, que ele tinha 5 metros quadrados, ele leu um livro infantil para ela e ela, inocente, sem entender que havia sido sequestrada, na hora que ele estava saindo do cativeiro, ela pediu um beijo na testa, porque a mãe dela fazia isso toda noite com ela. E, por incrível que pareça, ele não negou. Após a mãe perceber que a filha não havia voltado da escola, ela infelizmente teve que ainda aguardar 24 horas para fazer o BO, não sei como que funciona, para denunciar o desaparecimento dela, porque pelo menos nos Estados Unidos e outros países você tem que esperar 24 horas, porque às vezes acontece da pessoa ter fugido, porque, sei lá, por causa da briga, né? Ainda mais no caso dela, que teve uma briga antes de sair de casa, podia ser algum momento que ela tava tentando fazer um drama, alguma coisa assim pra chamar a atenção. Então ela teve que esperar 24 horas. Assim que ela fez a denúncia, que ela percebeu que a filha dela não tava, apareceu uma testemunha, que era uma jovem de 12 anos de idade, falando que havia visto a Natasha passando por uma van branca e 2 homens agarrando ela e jogando dentro da van. Depois a Natasha ela confirmou, falando que foi só o Wolfgang, não sei se é assim o nome dele, que havia pegado ela. Tendo essa informação, a polícia foi atrás de todas as vans daquela cidade e especificamente 776 vans brancas a polícia foi atrás para ver se tinha algum sinal da Natasha. E obviamente não demorou muito para a polícia chegar no seu sequestrador. Eu vou me referir a ele assim porque eu não consigo falar o nome dele. No momento que a polícia chegou na casa do sequestrador, se encontrava a mãe dele, ele, se eu não me engano, tinha ou era uma vizinha ou era um parente, eu não lembro direitinho. E ele passou um ar de... ele era muito gentil, muito frio, não passava nenhuma expressão, é isso que eu me refiro. E a polícia não deu uma verificada lá, deu uma olhadinha assim na van, não entrou nem nada, não fez exame, não fez nada. E a polícia achou que ele não seria uma pessoa capaz, não mostrou ser um sequestrador nem nada. Eu não sei o que ele esperava dessa forma, mal conversou com o rapaz. E a polícia foi embora. E a Natasha estava
na casa dele. A Natasha, ela ficou 2 andares embaixo da casa dele. Eu não sei se eu vou achar na internet alguma imagem da planta da casa, mas, por exemplo, aqui é o primeiro andar, né, reto com a rua, que a gente via a casa normal. Tinha mais um andar embaixo e tinha outro andar, era 3 andares, né? Então o último andar era onde a Natasha ficava. Era um lugar apertado, que só tinha um colchão e só tinha uma pia, no qual é onde ela tinha que tomar banho, porque ela não tinha acesso ao banheiro até então. As portas eram feitas de ferro e concreto, e ele alegava que tinha bombas nas portas, no teto, e se ela tentasse fugir, tudo iria explodir, porque a casa, na verdade, foi do avô dele, foi em época de guerra, então a casa tinha todos esses negócios aí, esses esconderijos, era uma casa antibomba, na verdade. E o sequestrador dizia pra Natasha, ele alegava pra ela, porque assim, ela questionava, me deixa embora, inocente, né, ela não sabia como falar, então ela questionava, porque os pais não vinham buscar ela, porque ela não podia ir embora, e o Wolfgang falava que ele tinha entrado em contato com a família, falando que queria um valor, e a família não queria dar esse valor, que a família não se importava com ela, e não queria saber mais dela. E por um tempo ela não acreditava nisso, lógico, e ela escrevia cartas para a família dela, achando realmente que ele entrava em contato com a família, e só que lógico, ele não entrava em contato, era mentira. E as cartas que ela entregava para ele, falando que estava bem, mas que queria sair dali, nunca foram entregues para a família. Provavelmente ele rasgava e queimava para não ter nenhum rastro da Natasha. E nos primeiros 6 meses do cativeiro da Natasha, ela não teve permissão para sair do esconderijo onde ela ficava. Ela ficou os 6 meses lá embaixo no cativeiro. Ela não sabia onde ela estava, como que era a casa do sequestrador. Ela fala que ela não podia sair, ela fala que ela não podia olhar e muito menos conversar com ele, porque senão ela apanhava. No primeiro ano, ela era obrigada a chamar o seu sequestrador de mestre, pra você ver como que o cara era paranoico, ele era realmente louco da cabeça, né? Com 1 ano e meio que a Natasha tava lá, em cárcere privado, ele decidiu que ela não poderia mais ser chamada de Natasha. Ele queria apagar a Natasha da cabeça dela, aquela vida, e eu acho que essa era a forma que ele estava tentando convencer ela que ela nunca mais iria sair dali, né? Então ele decidiu que o nome dela seria Bibiana. Submetida a anos viver naquela situação e com abuso mental e físico, no começo ela não respondia em questão se ela havia sofrido abuso sexual, mas eu procurei, eu não achei entrevistas que ela fala que foi abusada sexualmente, porém no filme mostra que ela era sim abusada sexualmente. Ela tinha que dormir muitas noites na cama dele, algemada com ele, e detalhe, a roupa que ela usava era apenas uma camiseta que ele dava, e ela era proibida de usar roupas íntimas, ela não tinha acesso a esse tipo de coisa. Ela também foi obrigada a raspar a cabeça para não deixar nenhum fiozinho de cabelo pela casa e nem pela roupa, que um dia a mãe dele viu um fio loiro na roupa dele e ele ficou enfurecido e raspou a cabeça dela por esse motivo. Ela passou por períodos de fome, às vezes ela chegou a apanhar 200 vezes por semana até ouvir sua coluna estalar. Ela fala que também tinha um interfone dentro do quarto onde ela ficava, e ele sempre ligava pra ela e ficava falando: obedeça. E ela já tava delirando por passar horas e horas sem comer. Ela também era obrigada a limpar a casa praticamente nua. E ela também tentou cometer suicídio várias vezes, porém toda vez que ele descobria que ela tentou se matar, ele batia muito nela e não deixava. Ele fazia ela sofrer, ele fazia ela sentir dor, mas ele não permitia que ela tirasse a própria vida dela. Quando ela tinha apenas 16 anos de idade, seu sequestrador dividiu sua refeição de 1/4 do necessário para alguém da idade dela. Então, tipo assim, se ela tinha que comer 3 refeições por dia, ela comia uma vez. E olhe lá o que ela comia.
Em uma oportunidade que ela demorou pra fazer aquilo que ele estava mandando, ele atirou uma faca nela que acabou perfurando o seu joelho e obviamente ela não foi pro hospital. Eles tiveram que fazer os curativos dentro da casa e só Deus sabe como que foi feito esse, enfim, o curativo pra limpar, pra ela não pegar nenhuma bactéria. Anos depois ela já podia passar bastante tempo do dia na casa em cima, né, lógico, fazendo serviços. Ele tava reformando a casa e muitas vezes ela tinha que ajudar a carregar aquelas coisas pesadas. E cá entre nós, uma pessoa que vivia dessa forma não era uma pessoa bem fisicamente, não estava com os ossos saudáveis, a pele saudável, então, e ainda praticamente nua, era bem complicado pra ela, né. Mas mesmo ela passando esse grande tempo lá, ela ainda, sempre quando ele ia sair ou quando ele não queria estuprar ela, ele deixava ela lá embaixo no cativeiro. E aí ela voltava a ficar lá. Durante o tempo que ela tava lá, ela teve acesso à televisão e ao rádio, mas sempre com controle do Wolfgang. Ele sempre controlava o tempo que ela ia assistir, o que ela assistia, o que ela ouvia, para ela também ter como posso dizer, para ela não se privar tanto da educação, para ela aprender bastante coisa ainda, mesmo não indo para a escola. Tinha emissoras, estações de rádio que ensinavam muita coisa que era para ensino, e aí ela estudava dessa forma, e ele também dava muitos livros para ela estudar. Pelo menos isso. A Natasha, ela chegou a ser vista uma vez pelo vizinho no jardim da casa, e ela foi vista perto do carro, alguma coisa assim, não lembro direito agora. Mas a pessoa não desconfiou que era ela, porque ela já estava bem diferente daquela coisinha fofa que ela era, né? Infelizmente a pessoa não percebeu que era a Natasha Campucci, que estava sequestrada há anos, ou melhor, estava sumida há anos. Muitas vezes a mãe dele, do sequestrador, ela ia lá na casa dele, né? Por mais que ela já fosse bem de idade, ela ia lá na casa dele pra ajudar a fazer alguma comida, limpar alguma roupa, fazer alguma coisa assim, como eu citei, né? Que ela tanto viu um fio loiro na roupa. A mãe dele declarou que às vezes ela via um toque feminino do jeito que a casa estava arrumada, e ela vê que era algo que não era bem do gosto do filho dela, sabe? Ela achava muitos detalhezinhos assim que geralmente homem não nota, e mulher é muito perfeccionista, né? Às vezes nota coisas pequenas. Porém, ela fala que nunca passou pela cabeça dela que a Natasha estaria vivendo dentro da casa do filho dela, né? No filme tem até uma cena assim que eu achei bem... não tenho palavras a declarar, que ela fala assim que tava passando a reportagem e ela fala assim: o cara que tá com essa criança com certeza tá estuprando ela, isso não é uma pessoa, isso é um monstro. E o filho dela é um monstro que tava estuprando, que já havia sequestrado e tava bem ali do lado dela. É algo bem sinistro, bem pesado. Depois de... gente, essa parte aqui eu não vou saber com detalhes, então eu vou dar uma lida uma hora ou outra, tá bom? Depois de fazer 18 anos, ela começou a ter permissão de sair da casa com ele, mas ele sempre ameaçava ela, falava que estava andando armado e que se ela tentasse alguma coisa ele ia matar ela. E a pessoa que tentasse ajudar ela, se fosse vizinho, fosse quem fosse. Teve um momento dessas saídas aí que eles foram para uma estação de esqui perto de Viena, que era onde ela morava. E ela disse que ela tentava sorrir da mesma forma que ela sorria nas fotos que estavam no jornal, nas fotos que passavam na televisão, para as pessoas tentarem reconhecer ela. Só que já não dava mais para reconhecer ela. Provavelmente a forma que a polícia passava a imagem dela, porque mostra, né, anos depois a pessoa pode estar assim, provavelmente não era a mesma imagem, estava bem diferente, porque ela realmente estava bem acabada, bem machucada, magra, enfim, não ia ter como alguém reconhecer realmente. Ela fala assim, gente, a frase que ela explica isso direitinho: eu tentava fazer algum sinal para as pessoas, eu tentava sorrir como eu sorria nas fotos, as fotos que eram transmitidas pela televisão e coladas nos postes e árvores de Viena e seus arredores depois de seu desaparecimento.
Aí ela continua, para que as pessoas pudessem se lembrar de mim. Mas, como eu disse, ela nunca foi notada. Ela saiu uma estação de esqui, eu acho que é assim, né? Ela foi usar o banheiro e quando ela chegou lá, ela foi pedir ajuda. Ela falou assim, moça, eu sou a Natasha Campucci, eu fui sequestrada, me ajuda. A mulher olhou pra ela e deu uma risada. E ela ficou sem entender. Depois ela descobriu que essa mulher era uma turista e que não falava a língua dela. Infelizmente, quando ela teve coragem de pedir ajuda, era uma pessoa estrangeira que não falava o idioma dela. Gente, essa parte eu acho muito importante e acho melhor eu ler da forma que eu escrevi. Anos depois, explicando o sentimento de que não havia perdido nada durante seu confinamento, ela declarou: eu me poupei de muitas coisas, como cigarros, bebidas e más companhias, mas acrescentou: eu sempre pensava, eu não vim ao mundo para viver trancado e ter minha vida completamente arruinada. Me entreguei ao desespero com essa injustiça. Sempre me senti como uma pobre galinha no galinheiro. Vocês viram minha cela na televisão e na mídia e hoje sabem como era pequena. Era um lugar de desespero. Durante todo o tempo que esteve presa, prometia a si mesma que iria crescer, ficar forte e resistente e um dia seria capaz de ser livre de novo. No dia 23 de agosto de 2006, Natasha estava no jardim limpando o carro com um aspirador de pó e seu sequestrador recebeu uma ligação e por causa do barulho ele saiu de perto e ela viu que o portão estava aberto e ela aproveitou a oportunidade para sair correndo e pedir ajuda. Ela saía gritando na vizinhança, porém ninguém ajudava ela, todo mundo fingia que não estava vendo. E depois de tanto correr, ela conseguiu chegar na casa de uma senhora e essa senhora jogou ela para o fundo da casa porque temia pela vida das duas e chamou a polícia. Natasha ela foi identificada por testes de DNA e por causa de uma cicatriz que ela tinha, e aí a polícia pôde confirmar que realmente era a Natasha Campucci. E ela foi encontrada em boa saúde física, apesar de pálida, tremendo e pesando apenas 48 quilos, aproximadamente o mesmo peso. Ela tinha 45 quilos, com 10 anos de idade, e quando ela foi sequestrada, e ela só tinha crescido 15 centímetros. Gente, ela não evoluiu absolutamente nada fisicamente e provavelmente quase nada mentalmente. Quando ela fugiu, o seu sequestrador se matou. Ele se jogou na linha do trem e acabou sendo morto. Detalhe, ele foi enterrado sem o nome dele, ninguém sabe onde ele foi enterrado. Só algumas pessoas, mas ninguém sabe exatamente onde foi, porque tinham medo do que poderia acontecer pela revolta das pessoas, porque já não podia ser feita justiça. E ela fala que ele sempre dizia pra ela que nunca o pegariam vivo. Os primeiros dias de liberdade ela passou num hospital onde pessoas anorexas, pessoas que passaram por situações parecidas ficavam. Lá ela não estava permitida a visita de familiares, de ninguém. E a mídia também não sabia de nada do que estava acontecendo com ela, se ela estava bem ou não. Dentro do cativeiro ela tinha um diário, coisas que ela escondia do seu raptor. Aí aqui um detalhe sobre como ela tá hoje, finalmente. Hoje Natasha Campucci vive uma reclusão voluntária no apartamento que comprou no centro de Viena. Raramente sai à rua para evitar ser reconhecida e eventualmente até ser insultada por pessoas que consideram ela responsável pela morte de seu sequestrador. Dá licença, né? Mas, gente, tem um detalhe, isso daqui é atual, esse negócio dela. Mas na época que ela escreveu o livro e ela dava entrevistas, ela lucrou muito com isso. E ela comprou a casa onde ela havia sido sequestrada e mantida em cárcere privado. Ela derrubou aquela parte do cativeiro e ela andava com o carro dele, e dentro da carteira dela ela andava com uma foto do seu sequestrador. Eles falavam que ela tinha um certo sentimento por ele, mas ela explicava falando que é porque ele era a única pessoa que ela conviveu durante 8 anos da vida dela, e é lógico que ela acabou sentindo um pouco o peso da morte dele. E ela fala assim que ela tinha que pensar entre a vida dela ou a dele, e obviamente ela decidiu a dela, porque ela sabia que no momento que ela fugisse, no momento que ela saísse, ele iria se matar. Detalhe, em 2011 ela entrou com um pedido de indenização de 1 milhão de euros contra o Estado, cerca de 323 por dia de cativeiro. Caramba!
323 euros por dia. Em 2011, ela entrou com um pedido de indenização porque a polícia foi até lá e não encontrou ela. Então ela vai receber mais ou menos 323 euros por cada dia que ela passou mantida em cárcere privado. Eu sei que não ficou muito bom, eu não consegui resumir tanto a história. E eu tava meio que tendo que ler, meio que tendo que parar pra decorar algumas coisas. Mas é o começo. Esse é o novo tipo de vídeo que eu vou estar trazendo aqui pro canal. Eu gosto muito dessas séries criminais, essas coisas contando, investigação Discovery, enfim. Então tem muita coisa mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham assistido até aqui. A história é bem interessante. Eu vou estar deixando no site que eu peguei algumas informações para vocês estarem vendo também. E é isso. Um beijo, e se você quiser que eu conte alguma história, é só deixar o link aqui nos comentários, enfim. Não esquece de comentar se vocês também, tá bom? Então, é isso.